Padre, para ter uma melhor compreensão das indulgências, o que nós precisamos saber? Primeiro que retomar um pouquinho o que foi passado nos episódios anteriores e saber que as indulgências estão dentro de uma categoria que o catecismo chama de dentro dos sacramentos de cura e, portanto, já o Concílio de Trento, na Contra-Reforma Protestante, ele associou as indulgências ao sacramento da penitência. Isso é uma coisa que tem que entender. Depois, todo o mistério da redenção de Cristo, os méritos da paixão de Cristo, da intercessão da Virgem, dos santos. E, portanto, a comunhão dos santos tem que ter claro a comunhão dos santos para entender propriamente as indulgências. Outra coisa importante, como preliminar da compreensão das indulgências, é a autoridade da Igreja, o poder das chaves. O poder das chaves quer dizer, remontando aquela ordem de Jesus, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que retiverem serão retidos. Então, a Igreja é sim uma mediadora que dispensa os mistérios de Deus. A Igreja é sim esta serva dos mistérios de Deus, não podemos negar. E aí chamamos, dentro deste capítulo de indulgências, a Igreja como mãe indulgente. Dentro dessas categorias nós precisamos colocar as indulgências. Outros conceitos importantes é a questão da remissão. Outra questão importante é, de fato, a compreensão do que é uma pena temporal, uma pena eterna devido aos pecados cometidos. A própria compreensão da sacramentologia a respeito da absolvição e da penitência decorrente da absolvição. Temos que entender também um pouco de história da Igreja, porque as indulgências como que nasceram antes do rito como temos hoje a confissão. As indulgências têm muito que ver com os mártires, por exemplo. As indulgências têm muito que ver com as cartas de paz escritas pelos mártires antes da sua execução, que eles escreviam para o bispo, pedindo que o bispo, em nome da Igreja, aplicasse aquele martírio, aquela penitência, àqueles irmãos que estavam cumprindo penitência por um pecado cometido. Também é preciso compreender a própria penitência cristã. O que é esta violência para ganhar o reino dos céus, a cruz que o Senhor nos recomenda carregar? Tudo isto aí, o grão de trigo que precisa morrer. A penitência como algo positivo e curativo na Igreja. Mais ainda, nós não podemos esquecer a doutrina do Concílio de Trento, que veio para dar uma resposta ao protestantismo, às críticas protestantes, há alguns abusos que podem ter ocorrido nesta área das indulgências. Não se nega isso. Mas não podemos negar a doutrina das indulgências porque houveram abusos, senão entraríamos num absurdo. Mas sim, é possível que em algum momento na história da Igreja se tenha abusado. Mas existe uma doutrina clara e uma negação formal da possibilidade de vendas de indulgências. Tem que entender a história também. Dentro disso, nós temos que conhecer os números do Catecismo da Igreja Católica a respeito das indulgências. E também o documento de Paulo VI a respeito das indulgências, em 1967. E também o documento de 1999, que é o Inquiridium Indulgentiarum, ali onde a Igreja expõe e retoma a doutrina normal. Então, tudo isso, eu diria,
que é importante ter em conta para compreender as indulgências. O que é indulgência? Bom, eu vou iniciar com uma analogia, sempre limitada, mas é importante. Pense que uma madeira e um prego. O prego é o pecado. Na absolvição da confissão se tira o pecado, né? Se perdoa o que nós chamamos de pena eterna, porque eu sou merecedor do inferno diante de um pecado. Então, a confissão me tira a possibilidade da pena eterna, mas fica o furo. Este furo nós chamamos de pena temporal. E a indulgência, ela está intimamente relacionada com as penas temporais. Porque os pecados, qualquer um pecado de pensamento, de palavra, de obra, de omissão, ele gera uma consequência na alma da pessoa, né? Então eu vou à confissão e na confissão se me liberta da pena eterna, mas não das consequências do pecado. A gente próprio, na nossa vida, a gente sente que quando faz um pecado, ele gera consequências na alma. Até mesmo em situações gera vícios, né? O pecado, ele traz consequências para a alma e também consequências para todo o corpo místico da igreja. Assim como o pecado, ele marca a igreja. E aí vem a importância da penitência. Porque a impenitência, inerente à busca por uma indulgência, pela penitência, nós nos purificamos e purificamos toda a igreja. Entendido isso, nós podemos retomar o catecismo e dizer que a indulgência é uma remissão diante de Deus das penas temporais, desses buracos que ficaram com os pecados. Isto é importante. Dos pecados já perdoados. Dos pecados já perdoados. Enquanto a culpa, perdoados enquanto a culpa, que um fiel, então voltando ao que é a indulgência, um fiel devidamente disposto, ou seja, que existem disposições para lucrar as indulgências. Um fiel devidamente disposto e cumprindo determinadas condições que a igreja, como mãe indulgente, vai orientar, não é? Consegue, por mediação da igreja, que é a administradora, isto é também um outro ponto de compreensão preliminar. A igreja é uma administradora. Imagine Imagine a paixão de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, e que todos esses méritos se depositem numa grande caixa d'água. E nesta caixa d'água existem torneiras. E quem abre esta torneira para as almas é a igreja. Então a igreja, como mãe indulgente, abre uma torneira destes méritos de Nosso Senhor, da Virgem Santíssima e dos santos, que recaem sobre um fiel em determinadas condições, que precisa fazer penitência por si ou pelos outros. E estas indulgências que recaem sobre o fiel em determinadas condições, cumprindo determinadas... A igreja abre essa torneira. Justamente porque ela tem a missão de distribuir e aplicar com autoridade, o que nós, dentro da compreensão das indulgências, chamamos de tesouro da igreja. Qual é o tesouro da igreja? É isto, o mérito da paixão, morte e ressurreição dos santos, da Virgem, de todas as obras boas que
os fiéis fazem. Isto é o grande tesouro, a grande riqueza que a igreja abre e dispensa e distribui. Aqui sim é bom a gente voltar na história da igreja, que eu falei antes dos mártires que iam dar sua vida na época das perseguições. Existia esta realidade, ainda hoje existem, mas estes homens e mulheres santos que foram capturados pelos inimigos da igreja, levados à tortura, e alguns, infelizmente, eles, por fraqueza, eles renunciavam à fé e se arrependiam. Uns se tornavam mártires, eram presos, torturados, e outros se escapavam por fraqueza desta perseguição. Chegando em casa, eles se arrependiam. E aí eles iam ao bispo, dizendo que estavam arrependidos de terem traído a sua fé. Então, para ver como é interessante a penitência no início da nossa fé. Aí o bispo, ele determinava uma penitência, que eram bastante sérias. Por exemplo, agora, poderiam durar anos, às vezes, as penitências. A partir de agora, você vai dormir no chão. Ou você nunca mais coma carne durante tanto tempo. Ou você vai fazer uma peregrinação para um santuário, que às vezes durava meses ou anos. E depois de cumprida esta penitência, eles voltavam e recebiam absolvição. Alguns mártires, sabendo disso, escreviam cartas de paz ao bispo. E escreviam lá a carta de paz pedindo que o bispo aplicasse, essa palavra é interessante, o bispo, a igreja, aplicasse o seu martírio, os seus sofrimentos em benefício daqueles pecadores que estavam fazendo penitência. Comunhão dos santos. E ali nasceu propriamente as indulgências. A indulgência, ela é uma remissão, um perdão das penas temporais. Ou seja, das consequências do pecado em nós. Administrado pela autoridade competente que é a igreja. Padre, quais são os tipos de indulgência? Olha, praticamente dois. Se trata do perdão das penas temporais. Então, um perdão parcial, não é? E um perdão, a indulgência plenária, que é plenária de todos. Parcial, total, todos. Antigamente a igreja, por uma questão pedagógica, falava em tantos dias de purgatório, tantos dias de penitência. Não, isto já caiu em desuso. Né? Agora, indulgência parcial, olha, eu todos os dias levanto de manhã e eu digo para Jesus, eu quero receber todas as indulgências possíveis no dia de hoje. Essa intenção, porque tem que ter intenção de querer, né? Não é que é uma torneira aberta à revelia. Não, eu tenho que ter. Indulgência parcial, eu posso receber até com uma jaculatória. O beijar uma cruz, fazer o sinal da cruz com devoção. Indulgências parciais. Agora, as indulgências plenárias, a igreja reduziu em quantidade para que houvesse uma maior valorização, dar a importância necessária. Então, agora no Ano Santo, né, no Jubileu, indulgências plenárias. Ou agora em finados. Né? Finados é o exemplo mais clássico, que a gente ganha indulgências aplicadas aos falecidos. Né? E que uma indulgência pode livrar uma alma do purgatório. Então, como que nós vamos ficar indiferentes a estas graças que os falecidos podem receber com poucas coisas que temos a oferecer? A indulgência
é isso, é um desborde do amor de Deus, e que esse desborde pode ser parcial, tipos, né? Tipo parcial, e plenária total. Os tipos são esses. Agora, nós temos que ser generosos na nossa oração, na nossa vida espiritual, nos nossos sacrifícios, nas obras de misericórdia, e entregar para Deus: Senhor, distribua onde precisa, não é? Lembro aquela de Santa Teresinha, que ela fez uma penitência, uma oração por um condenado. Então, nessa questão não há paredes nem portas. Nós podemos chegar a muitos lugares. E nós estamos unidos aos santos. Nós estamos unidos à Nossa Senhora. Nós estamos unidos a todos os irmãos e irmãs falecidos que estão purgando, esperando a entrada no céu. Então, nós formamos, né, como dizem agora, o refrão: tudo está interligado. E é verdade. Este fluxo sanguíneo da paixão e morte de Cristo invade a todas as ramificações da igreja. Só não invade os demônios e os condenados, mas de resto todos estamos unidos. E como obter uma indulgência? Bom, primeiro, quem ser para obter? Para obter uma indulgência, eu preciso ser um batizado não excomungado. Tem que estar unido à igreja. Não pode ser uma pessoa que não está unido ao Papa, que não está unido à igreja. Tem que estar em comunhão. Para obter os frutos da redenção, eu preciso estar em comunhão. Portanto, batizado, não excomungado. A primeira coisa. Depois, a pessoa, para obter uma indulgência, ela tem que rejeitar interiormente todo o pecado, inclusive os veniais. Portanto, não só rejeitar, mas estar em estado de graça. Aliás, para eu estar em comunhão, eu preciso estar em estado de graça, não é? O que é estado de graça? Eu tenho que estar confessado, né? Sem pecados graves na alma. Então, é importante que a pessoa seja um batizado, não excomungado, que esteja em estado de graça, que tenha uma intenção geral de conseguir aquela indulgência. Deus não dá nada obrigado para ninguém, né? Tem que ter uma intenção de lucrar a indulgência, nem que seja genérica, né? E esta intenção vai se reverter numa ação, que é cumprir as obras estabelecidas pela autoridade da igreja. O que são estas obras para eu lucrar a indulgência? Bom, uma obra prescrita, só para dar um exemplo, olha, visitar o cemitério do dia 1º ao dia 8, a visita e rezar para os falecidos. Quer dizer, essa obra que eu faço, né? Ou, por exemplo, passar na porta santa da catedral, etc. Isso é uma obra, né? Um ato que se faz. Depois, comunhão eucarística. Para eu lucrar a indulgências, antes ou depois ali, eu faço a comunhão eucarística. Junto com esta obra, a comunhão eucarística, uma obra de oração pelo Papa. A igreja é a dispensadora destas graças e, portanto, eu me uno ao Santo Padre, que é o dispensador, através da oração pelo Papa. Também, na proximidade de lucrar uma indulgência, a confissão. Não precisa ser no dia, mas que eu esteja confessado para estar em estado de graça. E também inclui, para a indulgência, a rejeição formal de todo pecado venial, né? Lógico, grave, mas o venial. Sem isso, não se dá a verdadeira disposição. Estas coisas, essa obra, a oração, a comunhão, a confissão, não é? E a disposição de abandono do pecado, né? Seja ele que tipo for, né? E é importante. Isso tudo porque, para lucrar uma indulgência,
e eu acho muito bonito isso, a pessoa precisa estar em comunhão. Tudo está interligado. Pois é, em comunhão. Comunhão que a gente sabe que é de doutrina, crer naquilo que a igreja crê, comunhão de sacramentos, não é? Onde obtemos a vida divina, e comunhão de hierarquia, não é? Não dá para ser católico sem hierarquia. Então, isso é bom, a gente hoje em dia tem que frisar isso, né? Porque não dá para ser um católico anônimo, né? Eu estou vinculado afetivamente e efetivamente a uma hierarquia. Então, aqui entra também a parte da comunhão com a igreja, não é? E a comunhão dos santos, que me permite a aplicação destas obras para vivos e para falecidos. Porque os falecidos não deixaram de existir, né? Então, é isso aí, essas condições, essa disposição e essa intenção para lucrar a indulgência. Padre, é possível lucrar uma indulgência para outra pessoa que está viva? Assim como falávamos antes que eu posso aplicar os atos meritórios para uma pessoa que está necessitada no purgatório, também eu posso, evidentemente, aplicar para toda a igreja. Aliás, eu penso assim, aqui não é doutrina, é mais sentimento pessoal. Eu acho que Deus sabe quem necessita. Então, a minha parte, o que eu devo fazer é fazer a minha parte, bem feita. E entregar nas mãos de Deus, para que Ele, por meio da igreja, aplique onde for necessário. Mas claro que eu posso ter intenção, né? Assim como eu posso fazer uma penitência e oferecer por uma pessoa concreta. A comunhão dos santos. Os santos que vivem em santidade, que vivem nesta dimensão de santidade, tudo beneficia a todos, a igreja, não é? Por isso que Santa Teresinha pôde ser a padroeira das missões, lá no convento. Porque não há paredes nem portas para a graça. Então, nós podemos sim aplicar para pessoas vivas ou falecidas, e também para nós mesmos. Padre, o que o senhor diria para quem está nos assistindo agora em relação às indulgências? Eu dizia que a nossa fé é maravilhosa. Que a nossa fé é maravilhosa, que é um Deus cheio de misericórdia, indulgente e favorável. E Ele se alegra com o pecador arrependido. E nós podemos fazer, usando um ditado popular, do limão uma limonada. Ou seja, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, nós podemos ser humildes, sabemos que o pecado gera consequências na nossa alma, na própria vida da igreja. Nós podemos e devemos ir correndo ao Pai misericordioso. E Ele, como Pai com coração de mãe, Ele vai fazer daquele limão do nosso pecado, da nossa fragilidade, uma limonada, que pode parecer infantil, mas que, na verdade, os teólogos já diziam, Deus sabe tirar bens de males. E que todo nossa busca pela santificação pessoal, que é também santificação da igreja, pela penitência, portanto, a penitência ela não é algo negativo, não é? Não é algo negativo, mas é algo profundamente positivo, porque purificador. Agora se fala tanto em acolher as pessoas, como é importante acolher. Acolher, verdadeiramente, é o tempo de acolhida, nunca se falou tanto nisso. Mas acolher para quê? Acolher para levar as pessoas ao arrependimento, à penitência, à mudança de vida. É para isso.